Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo o que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Vamos declarar juntos? Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E eu estava... Podem sentar, queridos. E eu estava pedindo ao Senhor... Eu falei assim, Senhor, que tema eu vou trazer para essa palavra? E o Senhor colocou no meu coração do cativeiro para a liberdade. E Jesus, ele estava ali com aqueles homens. E ele começou a falar para eles: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E continuou a falar para eles: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ora, Jesus estava falando com homens, com pessoas, com o povo que não tinham conhecido o cativeiro. Eles eram a geração, eles eram os descendentes do povo que tinha sido escravo. Mas eles não tinham conhecido o cativeiro. Então eles disseram para Jesus: mas Jesus, como nós vamos ser livres? Nós não conhecemos o cativeiro. Nós não somos escravos de nada nem de ninguém. Por que o Senhor fala comigo desse jeito, conosco desse jeito? De que se eu conhecer a verdade, eu serei livre. E eu pergunto aqui para nós nessa manhã: será que muitas vezes nós não temos sido escravos de alguma coisa? Então o Senhor, ele trouxe essa palavra porque Jesus, ele sempre foi muito estrategista. E eu estava meditando nela. E Deus começou a ministrar o meu coração. Eu falei: Senhor, por que está escrito na tua palavra? Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Ele falou isso primeiro, mas logo em seguida ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que Jesus vai falar sobre permanecer antes de conhecer a palavra? Porque ele queria atingir o coração daqueles homens. Ele queria atingir o coração, porque tinham muitos ali interessados em ser discípulos. Então, Jesus queria despertar o interesse naqueles homens de serem discípulos. E muitos de nós, na verdade, fomos alcançados para o Senhor no interesse de nos tornarmos filhos de Deus. E eu creio, queridos, que nesses últimos tempos, Deus, ele não quer mais uma igreja dispersa. Ele não quer mais uma igreja descomprometida com a palavra de Deus. Ele não quer mais uma igreja superficial. Ele quer uma igreja que conheça profundamente o Deus que ela serve. Esse é o propósito de Deus para nós. E esse é o propósito que Jesus tinha para aquelas pessoas. Porque aqueles homens, eles honravam a Deus. Luana falou aqui sobre honra. Eles honravam a Deus, eles entregavam seus dízimos, eles cultuavam a Deus. Porém, eles não conheciam o Deus a quem eles serviam.
Porque o Senhor, Ele diz mais adiante, olha, vocês não conhecem ao meu Pai, porque se vocês conhecessem ao meu Pai, vocês também conheceriam a mim. Então, eles não tinham intimidade. Quando o Senhor, Ele fala na sua palavra a respeito de conhecer, porque uma coisa é conhecer, né? E outra coisa é você ouvir falar de alguém. Já viu aquelas pessoas que quando você fala assim, você conhece tal pessoa, ela sabe o nome dela, ela já viu de algum lugar, eu conheço. Mas ela diz, eu conheço superficialmente. Ela não está dizendo que conhece porque anda com aquela pessoa, porque tem intimidade com aquela pessoa. E às vezes, quando você pergunta para alguém que aquela pessoa tem intimidade, você conhece. Eu conheço essa pessoa, eu sei quem ela é. Ela já vai falando daquela pessoa, ela já vai dando características daquela pessoa, porque ela não conhece simplesmente de ouvir falar, mas ela conhece, ela tem intimidade com aquela pessoa, ela conhece ela no seu profundo. Então é bem diferente. Hoje em dia, assim, né? Muitos jovens, muitas pessoas, não é só coisa de jovens hoje, não. Essa situação, essa circunstância, hoje tem atingido muitas pessoas. Pessoas que ficam com outras, aí elas estão ali, mas elas não conhecem. Elas ficam, passam um momento e depois elas vão dar continuidade à sua vida. Lá na frente, elas conhecem outra pessoa, fica, e aí ela larga ali e depois dá continuidade. É o famoso ficar. Mas Deus, Ele não quer ficar com você. Deus, Ele não quer ficar com você apenas no culto. Deus, Ele não quer ficar com você apenas no momento do louvor. Deus, Ele não quer ficar com você quando você está na célula apenas. Deus, Ele quer conhecer. Quer que você conheça Ele. Ele quer ter intimidade com o seu povo. Diga, Deus, Ele quer ter intimidade com o seu povo. Diga, comigo. Porque eu sou povo de Deus. No livro de Juízes, capítulo 2, vamos ver lá. Porque nós falamos aqui que o tema é do cativeiro para a liberdade. Juízes, capítulo 2, versículo de 12 a 16. Que fala assim: e deixaram ao Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram ao Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor líderes que os livraram da mão dos que os despojaram. Vamos falar a respeito do cativeiro que o povo estava vivendo naquela época. As pessoas estavam vivendo no cativeiro por causa
do pecado. E o maior motivo de se escravizar alguém é por intermédio do pecado. Mas eu quero dizer para você isso naquela época. Porque, na verdade, hoje em dia, não é o pecado que é o maior motivo das pessoas serem escravas. Mas eu louvo a Deus porque hoje pela manhã Deus já tinha confirmado aquilo que ia ser ministrado. A maior causa do cativeiro que as pessoas têm hoje é a falta do conhecimento da palavra de Deus. Porque o pecado, ele escraviza quando eu não conheço a verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque o pecado, queridos, ele não pode ter domínio sobre a nossa vida. Porque nós estamos debaixo da graça de Deus. Jesus, ele já pagou o preço na cruz por mim e por você. O pecado, ele não tem mais domínio sobre nós. O que nos prende ainda como cativos muitas vezes é a falta do conhecimento da palavra de Deus. E o diabo tem tentado manter muitas pessoas escravas de muitas coisas, inclusive do pecado. Mas justamente porque as pessoas não têm buscado o conhecimento do Senhor. Mas o nosso Deus, ele deseja verdadeiramente que nós possamos buscá-lo, a conhecer profundamente Ele, assim como Ele quer se revelar a nós. A maioria do cativeiro, a maioria da escravidão, a maioria das prisões que acontecem na nossa vida começa na mente. Diga: a maioria da escravidão começa na mente. Abra suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O irmão pode colocar aí? Aleluia. Nos quais o Deus deste século cegou, diga, o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz de quê? Da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. A palavra do Senhor fala que o Deus deste século cegou o entendimento. Mas, queridos, entendimento tem visão? É claro que tem visão. Entendimento tem visão, porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, os nossos olhos espirituais, eles se abrem para a verdade de Deus. E essa verdade traz transformação. Essa verdade traz libertação. Essa verdade traz cura sobre as nossas vidas. E o diabo, ele tem cegado as pessoas justamente desta forma. Não leia a palavra, não se aprofunde muito. O pastor na semana passada, ele estava falando como o Faraó, ele tentava escravizar as pessoas. Olha, vá adorar a Deus, vá no culto, vá na célula. Olha, mas não se aprofunde muito, não se achegue muito. Não faça isso não. Sabe por quê, queridos? Porque Ele quer cegar o seu entendimento. Ele quer que você conheça a Deus superficialmente. Mas Deus, Ele não quer um relacionamento superficial com você. Deus, Ele quer um relacionamento íntimo. Deus, Ele quer um relacionamento profundo com você. Quando você conhece alguém e você começa a gostar daquela pessoa, o seu interesse é que cada vez mais você se aproxime dela, você conheça ela até que você tenha a oportunidade de ter uma intimidade mais profunda com aquela pessoa.
E porque muitas vezes nós queremos nos aproximar de Deus, porque muitas vezes nós queremos ter um relacionamento com Deus, mas um relacionamento superficial. Não queremos nos aprofundar em Deus, não queremos conhecê-lo de perto. E muitas vezes o pior é não queremos ser conhecidos por Deus. É porque queremos nos esconder. Porque nós sabemos que à medida que nos aproximamos de Deus, nós vamos sendo mais transparentes para Ele. Quando nós nos aproximamos de Deus, mais Ele vai trabalhar na nossa vida. Mais Ele vai transformar a nossa vida. Então o grande vilão é a falta do conhecimento de Deus. Eu quero te dizer nessa manhã, não fique sem o conhecimento de Deus. Porque Deus, Ele tem coisas grandes para revelar a mim e a você. Deus, Ele quer nos libertar de coisas que talvez você não saiba que o diabo está tentando te escravizar naquela área. E nós vamos falar a respeito do tipo de escravidão que o inimigo muitas vezes ele quer causar nas nossas vidas. Abra no livro de João, capítulo 8, versículo 34. João 8, 34. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo que todo que comete pecado é escravo do pecado. Nós lemos lá no livro de Juízes que o povo, enquanto Josué estava vivo, o povo estava buscando a Deus. O povo estava se santificando, se separando. Sabe por que o povo buscava a Deus? Porque Josué ensinava a palavra de Deus. Porque eles tinham contato com a palavra de Deus. Depois que Josué morreu, eles deixaram de procurar a Deus por si próprio. Já viu aquela pessoa que ela só busca a presença de Deus, ela só ouve a palavra quando ela está na igreja, ela só ouve a palavra quando alguém lê para ela. Ela não busca conhecer mais de perto, intimamente, no seu individual, a palavra de Deus. Ela não busca ter um relacionamento com Deus. Assim era aquele povo. Enquanto Josué estava ensinando, eles estavam buscando, eles estavam adorando ao Senhor. Mas depois que Josué morreu, eles deixaram de buscar o Senhor. E aí Deus cumpriu com aquele prometido. Ele disse assim: olha, vocês agora vão ser perseguidos pelos seus inimigos. Vocês vão ser despojados. Vocês vão ser espoliados. Vocês vão ser humilhados pelos seus inimigos. Porque vocês me deixaram a mim, o Deus vivo. O Deus que livrou vocês do cativeiro. Vocês me deixaram a mim, um Deus que é santo. E começaram a buscar os outros deuses. E muitas vezes nós temos nos afastado de Deus porque nós temos buscado outros deuses. Os deuses de hoje não são os mesmos deuses de antigamente. Os deuses de hoje é tudo aquilo, queridos, que nos afasta da presença de Deus. É tudo aquilo que nós damos mais importância. É tudo aquilo que nós damos mais tempo. É tudo aquilo que nós damos mais prioridade. Esses hoje são os deuses. Então, o Senhor, Ele escravizou aquele povo e aquele povo não pôde. Mas ele não conseguia se libertar dos seus inimigos. Foi necessário que Deus enviasse libertadores para aquele povo. Porque aquele povo não podia mais se livrar sozinho. E Deus, Ele tem enviado um libertador. O nosso libertador é Jesus. Ele já nos libertou da escravidão do pecado. Mas e por que muitas pessoas continuam sendo escravos? Porque ela não toma posse da verdade que é a palavra de Deus. Quando Jesus ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele estava querendo dizer: quando você se aproximar de mim, e quando você me conhecer mais de perto, e quando você tiver intimidade comigo, você vai ser liberto, você vai ser curado, você vai ser restaurado.
No livro de Romanos, capítulo 7, versículo 23 e 24. Romanos 7. Glória a Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quantas pessoas ainda estão guerreando contra o pecado, sem conseguir se desvencilhar do pecado? Quantas vezes eu na minha vida tentei me desvencilhar do pecado, e eu queria me livrar dele, e eu estava ali presa ao pecado, mas justamente eu me mantinha presa ao pecado. Sabe por quê, queridos? Porque eu não tinha um relacionamento com Deus. Eu ia à igreja, eu louvava ao Senhor, eu não perdia os cultos, eu estava ali adorando ao Senhor, eu estava presente nos eventos, mas eu não tinha um relacionamento com Deus. E o pecado me escravizava. E hoje muitas pessoas ainda vivem pecando porque elas não buscam um relacionamento com Deus. Elas estão escravas da carne porque ela ainda não se disponibilizou a conhecer esse Deus que um dia morreu por ela. Outro tipo de escravidão. João 8, versículo 35. Escravo das mentiras. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, fica sempre na casa. E Deus me deu entendimento dessa palavra. Sabe, tem muitas pessoas lá fora, e talvez, não sei, você pode estar ouvindo aqui a palavra de Deus, e talvez um dia você tenha feito um pacto com o diabo, talvez você tenha confiado nas mentiras do diabo, e muitas vezes o diabo ele tenta te acusar. Se você deixar de fazer isso, se você abandonar isso, eu vou te matar, eu vou destruir a sua vida. O diabo muitas vezes tem aprisionado pessoas, porque ele coloca ela na situação de escravo e ele começa a mentir para ela. Olha, se você deixar de fazer isso, se você buscar mais o Senhor, se você deixar o mundo, sua vida não vai ser mais a mesma. Você tinha tudo aqui e você vai deixar essas coisas que você tem recebido, você vai deixar essas coisas que você tem vivido, você vai deixar de ser conhecido, você vai deixar de ser aceito pelos seus amigos, né? Você vai perder o que você tinha antes. Você é escravo. Mas entenda que se você é escravo, você não precisa ficar para sempre nessa condição. Mas quando você se tornar filho, você vai se tornar filho para sempre. E o filho, ele é livre. O filho, ele é liberto. O escravo, ele não fica para sempre. O Senhor, ele está querendo dizer para você, se você ainda está escravo do diabo, se você ainda está escravo do pecado, das mentiras do diabo, não tem problema, queridos. Essa não é uma situação permanente na sua vida. Essa é uma situação que pode mudar. Basta você conhecer o Jesus que liberta. A escravidão, ela é passageira. A escravidão é temporária. Ela tem um tempo para terminar. Só depende de você. Nós é que determinamos o tempo da nossa escravidão. Juízes, capítulo 6, versículo 15. Juízes 6. E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu menor da casa de meu pai. Quantas pessoas são escravas da mentira do diabo? Ai, coitado de mim. Ai, eu não vou conseguir.
Ah, eu não vou saber fazer isso. Ah, eu não vou saber ministrar na célula. Ah, eu não tenho condições de discipular, de cuidar de uma pessoa. Ah, isso não é para mim. Ah, eu não vou poder, coitadinho de mim, eu não sei fazer, eu sou pequeno. Tem tantas pessoas capazes, tantas pessoas que têm conhecimento, tantas pessoas que têm títulos, então elas é que podem. Mentira do diabo. Jesus, Ele nos escolheu, Jesus, Ele te escolheu também, e é o Senhor quem nos capacita. A palavra do Senhor, isso é mentira do diabo, e você precisa ser liberto, ser curado, porque todos nós em Cristo Jesus podemos todas as coisas. Não aceite a mentira do diabo na sua vida, não deixe ele te escravizar, não deixe, olha, não vá além, olha, se você for, a sua família vai, seu marido vai te deixar. Se você se aliançar com as coisas de Deus, você vai ficar lá e seu marido vai arranjar outra. Mentira do diabo. Ele não quer que você seja livre e ele não quer que a sua família também seja livre. 1 Samuel capítulo 30, versículo 3, de 6 a 8. Escravos da culpa. Davi Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e de suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor seu Deus. 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu o bando, alcançá-lo-ei. E respondeu-lhe o Senhor: persegue-o, porque de fato alcançarás, e tudo libertarás. Jesus, Ele não quer que você se torne escravo da culpa. Sabe por quê, irmãos? Eu digo por mim. Quantas vezes eu me senti culpada de ver meu filho, de ver pessoas que estavam próximas a mim, afastados da palavra de Deus, do Evangelho de Deus. E o diabo, ele quer justamente nos escravizar com essa culpa. Mas a decisão de seguir, de fazer a vontade do Senhor, ela é individual. Deus nos deu livre arbítrio. E o diabo muito tempo tentou me escravizar. Talvez o que está acontecendo na tua casa, sabe de quem é a culpa que a sua família está assim? Sabe de quem é a culpa de que isso aconteceu? Sabe de quem é sua? É mentira do diabo. As pessoas começaram a acusar Davi: ó, o culpado é você. Enquanto você estava lá fazendo, estava lá guerreando, você estava fazendo a obra de Deus, você estava cuidando disso, daquilo. Eles levaram cativa sua família, seus filhos, não deixaram ninguém. A culpa é sua. E quase que Davi toma a culpa para ele. Quase que Davi fala assim: é verdade, eu sou culpado, pode me apedrejar. É verdade. Mas sabe o que foi que Davi fez? Ele se fortaleceu no Senhor. Se fortaleça no Senhor, porque a culpa não é sua, não. O diabo, ele é ousado. Ele vai tentar tirar aquilo que pertence a você e pertence ao Senhor, porque a sua família pertence ao Senhor. Ele se fortaleceu no Senhor e ele foi lá buscar: Senhor, agora o que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Eu vou atrás deles? Eu vou alcançá-los? Eu vou conseguir libertar? E o Senhor você vai alcançá-los. E você vai libertar todos eles. Diga: todos. Todos a minha família. Todos a minha casa. Eu creio em nome de Jesus. Sabe como? Quando você se fortalecer no Senhor.
Quando você buscar o Senhor, porque não foi de qualquer maneira que Davi recebeu essa resposta de Deus. Ele se fortaleceu no Senhor, ele buscou ao Senhor. E o Senhor disse: agora, porque às vezes, irmãos, o diabo, ele quer ocupar as nossas mãos. Vai lá, fica correndo atrás dele. Vai ver onde é que ele está fazendo, vai ver o que ele está fazendo, vai lá atrás, vai resolver isso. E a gente fica se ocupando dessas coisas, tentando resolver o problema da família aqui. Eu não vou poder ir hoje não, irmã. Eu não vou poder fazer isso hoje não. Eu não posso participar disso não. Eu não posso me comprometer disso não. Porque meu marido isso, porque meu filho aquilo. E aí a gente vai deixando. Ele quer ocupar as nossas mãos. E nós não vamos poder resolver os problemas da nossa família. Nós não vamos poder libertar ela. Mas quando nós nos fortalecermos no Senhor, quando nós buscarmos ao Senhor, nós sim receberemos o direcionamento de Deus. Ele disse: agora vai, porque você vai libertar a todos a sua família. É se fortalecendo no Senhor, é buscando ao Senhor, que você vai ver a sua família liberta nos pés de Jesus. Aleluia. Juízes capítulo 2, versículo 16. Escravos do roubo. Juízes 2:16. E suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Em outra passagem tem escrito: dos que os roubaram ou os despojaram. Em que o diabo tem tentado te escravizar? Como ele tem tentado roubar você? Você é escravo, o diabo tem roubado você por falta do conhecimento da palavra de Deus. E Jesus, ele fala que ele nos libertará quando nós conhecermos a verdade. Interessante é que toda vez, quando nós vamos ler a palavra de Deus, toda vez que o povo de Deus, ele estava no cativeiro por causa do pecado, ele estava lá no cativeiro, e quando eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava um libertador. Toda vez que o povo estava no cativeiro, eles clamavam ao Senhor, o Senhor enviava um libertador. Toda vez. Só que agora o Senhor, ele já nos enviou um libertador que já nos liberta completamente de todas as coisas. Basta nós andarmos com ele e termos comunhão com ele. E ele nos liberta a todo momento de todas as coisas. Então, todas as vezes o povo pecava, se tornava cativo e Deus enviava um libertador. Eu acho interessante porque existe uma diferença. Se a gente parar e analisar a situação de José. Eu falei assim: mas José, ele era escravo, Senhor. E Deus, ele não enviou nenhum libertador. Ele não disse assim: olha, manda lá um povo lá para poder tirar José lá do Egito. Tem situações que é bem diferente. Porque José, ele estava escravo no Egito. Diga, ele estava escravo. Diga, no Egito. Ele era escravo de Deus, da vontade de Deus. Ele não estava escravo do Egito. Ele não estava escravo da vontade do Egito. Ele não estava escravo da vontade do mundo. Ele não estava escravo da vontade da carne. Porque ele era escravo naquele lugar, mas a sua alma era livre. Ele não se sentia escravo. Ele estava na condição de escravo, servindo aos egípcios, mas Deus, ele tinha um propósito ali na vida de José. E tudo que ele fazia, ele prosperava.
Ele chegava naquele lugar e ele não se sentia diminuído. Ah, minha família me deixou. Meus irmãos me colocaram aqui nessa situação. Ai, coitadinho de mim. Não, queridos. Ele fazia o que tinha para fazer porque Deus tinha colocado ele ali naquela situação. A gente não pode. Você sabe, a gente leu aqui a passagem de Davi e dos seus guerreiros. Os guerreiros ficaram lamuriando. Ai, pegaram minha família. Ah, levaram elas cativa. Não, queridos. José, ele não fez isso. José, ele fez aquilo que ele tinha que fazer. Ele sabia que ele estava naquele lugar com um propósito. E ele ficou fiel ao Senhor. Até que o propósito de Deus se cumprisse na vida dele. E talvez você esteja se perguntando assim, mas Senhor, por que eu estou nessa situação? Mas você não é uma pessoa que anda se lamentando, se lamuriando, reclamando para um e para outro. Ai, coitadinho de mim. Ai, eu não tenho nada. Ah, Deus não me abençoou ainda. Por quê? Você tem um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E muitas vezes a situação que você está é uma situação momentânea, porque Deus, ele tem um propósito. Então continue trabalhando, continue fazendo, continue agindo conforme Deus tem colocado no teu coração, conforme ele tem te levantado. Continue trabalhando no lugar que Deus te colocou, porque por certo, porque assim como disse Jó, o meu Redentor vive e por fim ele se levantará. E no momento certo, Deus vai cumprir com o propósito dele. Então nós não podemos. Às vezes, querido, nós não estamos escravos. Mas às vezes nós fazemos de outras pessoas escravos. Vamos ler lá no livro de 2 Crônicas, 28, capítulo 3, versículo 15. 28, perdão, versículo de 13 a 15. E lhes disseram, não fareis entrar aqui esses cativos, porque intentais acrescentar aos nossos pecados e a nossa culpa diante do Senhor, ainda outros. A nossa culpa já é grande e o brasume da ira do Senhor está sobre nós. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes e de toda a congregação. Homens foram designados nominalmente, os quais se levantaram e tomaram os cativos e do despojo vestiram a todos os que estavam nus. Vestiram-nos e calçaram-nos e lhes deram de comer e de beber e os ungiram a todos os que por fracos não podiam andar. Levaram sobre jumentos a Jericó, cidade das palmeiras, a seus irmãos. Então voltaram para Samaria. Nós não podemos ser cativos e nem podemos colocar outras pessoas no cativeiro. E quantas vezes temos culpado pessoas, acusado. Queridos, precisamos ser libertos do espírito de acusação. Às vezes nós não queremos ser acusados, não queremos ser culpados, queremos ser perdoados pelo Senhor, mas estamos fazendo com que outras pessoas, elas se tornem cativas da nossa falta de perdão, da nossa falta de amor, da nossa falta de cuidado, da nossa falta de sinceridade. E o Senhor, Ele fala que quando nós fazemos isso, estamos acrescentando a culpa sobre nós. E o Senhor, Ele nos ensinou por intermédio da oração, que se nós não perdoássemos os pecados dos outros, nós não seríamos perdoados. Há uma condição. Se nós queremos ser livres, precisamos aprender a também liberar outras pessoas. Porque quando nós fazemos dos outros escravos da culpa, ela é culpada, ela fez isso, nós prendemos aquela pessoa no reino do Espírito e também nos tornamos prisioneiros. Você quer ser livre? O Senhor, Ele quer te libertar em nome de Jesus. A condição para a liberdade. A gente vai ler rapidinho. Atos capítulo 17, 23.
Paulo, ele chegou no Areópago e ali ele começou a procurar um motivo para pregar a palavra de Deus. E quando ele chegou ali naquele lugar, ele viu muitos altares sendo levantados. Levantados, altar desse Deus, altar daquele. Só que tinha um altar que chamou a atenção dele. Altar ao Deus desconhecido. Ele pegou a oportunidade e disse: a esse Deus desconhecido que vós honrais, é esse Deus que eu prego. Luana falou aqui de honra. Quantas pessoas muitas vezes têm vindo na casa do Senhor, levantado as mãos para louvar, para dizer: Senhor, estou te adorando, para cultuar o Senhor, tem trazido oferta ao Senhor, mas não tem conhecido esse Deus. É desse Deus que você tem honrado, é desse Deus que você tem vindo adorar aqui, é desse Deus que você tem levantado suas mãos para louvar, é desse Deus que você tem saído da sua casa, mas você ainda não conhece. É desse Deus que eu estou falando, que tem liberdade para a sua vida nessa manhã. É desse Deus. A primeira condição para você ser livre é conhecer ao Senhor. E o nosso Deus deseja que nós o conheçamos. Oséias capítulo 2, versículo 19 e 20. Desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo e em benignidade e em misericórdia. Desposar-te-ei comigo em fidelidade e conhecerás ao Senhor. Você coloca Oséias 6, 3. Oséias 6, versículo 3. Glória a Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva seródia que rega a terra. Deixa aí. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Porque a vinda dele é certa. Ele quer dizer que quando você conhecer, ele virá sobre a sua vida e se revelará a você. Assim como a chuva seródia é certa, assim como a chuva temporã ela é certa, a chuva a tempo e a fora de tempo. Quanto mais você buscar conhecer o Senhor, com certeza Ele vai se revelar a você. Ele não vai te deixar sem resposta, Ele não vai deixar de agir a você. A primeira condição para a sua liberdade é conhecer o Senhor. O Senhor, Ele diz no livro de Oséias que Ele quer intimidade conosco. Então a primeira condição é conhecer o Senhor. A segunda condição é confessar ao Senhor. Está lá em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Porque a palavra do Senhor, ela nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados uns aos outros, nós seremos sarados. Porque quando nos confessamos, queridos, aquilo que nos aflige, o Senhor, Ele enviou libertadores ao povo de Israel. E Deus, Ele tem colocado homens e mulheres de Deus sobre as nossas vidas. Porque essas pessoas são instrumentos na mão de Deus sobre as nossas vidas. E para encerrar, eu quero dizer para você nessa manhã, que o terceiro passo é aquilo que Jesus falou para aqueles homens. Se permanecerdes na minha palavra, sereis meus discípulos. Não basta você conhecer por um momento, você precisa permanecer. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora em nome de Jesus.